Olá, a gente vai dar continuidade agora para concluir o módulo 6 do curso de Distribuição e Desigualdade de Renda. A gente está discutindo nesse momento a questão dos aspectos referentes ao multilateralismo e a questão da globalização e como os aspectos mais centrados em como os países são desiguais. A gente tem tentado travar esse debate nesse módulo 6. E o nosso objetivo na aula de hoje é discutir esse olhar multilateral para a questão, que traz para o debate as agências multilaterais, a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, como é que o mundo e a pactuação entre os países, como é que se vê a questão da pobreza e da desigualdade? E como é que são as ações propostas? Basicamente, essa aula de hoje tem esse olhar para o multilateralismo. Então, a gente tem alguns objetivos específicos para essa aula e que são justamente para destacar basicamente a questão da pobreza na ótica multilateral, mas também a questão da desigualdade, porque, como a gente vai ver mais adiante, existe toda uma noção construída nessa visão internacional que é inspirada na literatura sobre justiça social. Seja o John Rawls ou Amartya Sen, eles acabam inspirando a forma com a qual se vê o problema da desigualdade e da pobreza no mundo. A gente vai ver que há uma grande inspiração dessas visões. E é exatamente isso que está por trás dos imperativos do desenvolvimento sustentável, que é a agenda emergente multilateral e que se inspira nessa visão de mundo sobre justiça social. E aí, então, a gente na aula de hoje vai enfatizar um pouquinho dessa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente vai ver que são 17 grandes objetivos, dos quais vários deles têm essa pegada de combater pobreza, fome, combater desigualdade de gênero, desigualdade de oportunidades. A gente vai ver que é uma agenda muito ampla e que contempla essa questão que a gente vem trazendo desde o início do curso, que é o problema da desigualdade e da pobreza no mundo. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o mundo ele construiu instituições que buscam lidar com várias questões de várias perspectivas, das econômicas, sociais, ambientais, a questão da geopolítica, a questão de preservação da paz mundial. Então, uma série de instituições foram criadas para dar conta das relações que a gente chama de multilaterais, as relações entre os diversos países do mundo. Então, a Organização das Nações Unidas certamente é a principal dessas instituições e ela tem vários braços de atuação, que é, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef. Quer dizer, tem um foco de um lado na saúde, um foco do lado na criança, um foco da FAO no caso de agricultura e alimentos. A gente tem a Organização Mundial do Trabalho, a gente tem a Unesco, que é a parte de cultura. Enfim, a gente tem vários braços de agências e de instituições importantes ligadas à Organização das Nações Unidas. Mas a gente também tem os braços para cuidar da parte econômica e social. E, notadamente, a parte econômica é muito centrada no FMI e o Banco Mundial tem vários braços também para fazer desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social e combate à pobreza, como a gente vai ver adiante. Então, essas são as instituições mais importantes. Do ponto de vista dos países mais ricos, a gente tem a OECD, né, o OCDE em português, que é efetivamente o grupo de países mais ricos. São 30 e poucos países que aglutinam, então, uma série de ações de políticas e divisões políticas a respeito do desenvolvimento dos países. A gente vai ter um objetivo específico aqui, um interesse específico nessas ações do multilateralismo recente, que é a Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma pacificação que foi construída
em 2015 como digamos assim, um amadurecimento da agenda anterior, que eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foi construída no início dos anos 2000. Então, é uma agenda para 15 anos de desenvolvimento que está sendo posta em atuação em alguns países, inclusive no Brasil, e que tem vários aspectos muito interessantes de conexão com o nosso curso, de combate à pobreza e de combate à desigualdade. Essas agências de desenvolvimento multilaterais, elas realmente têm tido uma atuação desde os anos 1960, sobretudo, muito importante na agenda de combate à pobreza e extrema pobreza. Daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico muito longo, de evolução muito longa sobre a questão da extrema pobreza no mundo. E a gente vai ver que certamente o período mais recente é um período muito exitoso de combate à extrema pobreza no mundo, sobretudo o período mais recente, a partir dos anos 2000. A gente vai ver que no século XIX a extrema pobreza e a miséria eram muito disseminadas no mundo, mas de umas décadas para cá essa questão realmente vem sendo muito tratada e muito combatida no mundo. E aí as agências têm planos específicos, têm áreas de atuação bastante focadas, bastante centradas em países extremamente pobres. A gente vai ver um mapa em que esses países mais vulneráveis recebem essas ajudas das agências multilaterais. E aí, para tratar disso aí, desses temas importantes, acontecem cúpulas, né? Cúpulas são encontros de tempos em tempos em que os países se reúnem em uma determinada cidade e ficam ali alguns dias tentando elaborar um texto, uma visão comum sobre os determinados temas específicos. E aí, a gente já teve várias cúpulas recentemente. Inclusive no Brasil é muito importante, sobretudo nesse aspecto do meio ambiente, né? O Rio 92, aí a gente teve o Rio +20. Mas tem cúpulas sobre direitos humanos, sobre educação, desenvolvimento social, a questão da mulher, entre vários outros temas. E percebam que isso perpassa boa parte daquilo que a gente vem trabalhando desde o início do curso, em que ali nos módulos 1 e 2 a gente destacou a questão da igualdade de oportunidades e da desigualdade de gênero, uma série de questões que, na verdade, agora, na parte final do curso, vão ficar evidentes como questões também de interesse de combate em relação à desigualdade entre os países. E, portanto, isso é uma agenda multilateral. Como é que os países como um todo olham essa questão e como é que eles propõem ações para o combate desses problemas. E aí o Banco Mundial ele tem uma agência específica, né, que é a Associação Internacional do Desenvolvimento, isso aqui é a sigla em português, a gente vai ver daqui a pouco a sigla em inglês. E essa agência, basicamente, ela, como um braço do Banco Mundial, vai oferecer empréstimos sem juros e créditos. É muito subsidiado, né, do ponto de vista da linguagem econômica, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: olha, a gente está dando esse recurso aqui, a gente não quer juro de volta, a gente quer dar um dinheiro barato aqui. O que importa para a gente, mais importante aqui, não é o resultado social, o resultado econômico que vai gerar desse empréstimo. Então, isso tem um impacto muito importante para certas ações de certos países. E a gente vai ver daqui a pouco que esse mapa de empréstimos é importante, ele é localizado nos países mais pobres do mundo, que recebem esse tipo de ajuda, e efetivamente isso ajuda, contribui a esse objetivo, a alcançar esse objetivo, que é um objetivo audacioso. Nessa agenda de 2030, um dos objetivos chaves, que está ali no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, é erradicar a extrema pobreza e a miséria, a indigência, a fome no mundo inteiro. Isso significa dizer que a gente precisa ter que todos os lugares do mundo as pessoas consigam viver com mais do que $1,90 por dia, o que significa dizer que efetivamente as pessoas tenham acesso a um mínimo de recursos nutricionais, alimentares para subsistir.
abaixo desse valor de um dólar e 90 por dia, significa uma condição de miséria, de indigência ou de extrema pobreza. Então, a gente já vem trabalhando sobre esses aspectos desde o início do curso, apresentamos os dados no primeiro módulo, depois tivemos um módulo para discutir pobreza, no módulo 5. Então, essa é uma questão muito importante na agenda multilateral. A gente viu que no Brasil a gente tem conseguido, por meio de políticas de transferência de renda, ter um resultado muito bom nesse sentido. Mas tem outros países que não têm questão de orçamento público, não têm desenhos institucionais que sejam capazes, aí a agência multilateral tem que ir lá, oferecer esses recursos, oferecer propostas de desenhos institucionais para que, eventualmente, essa questão seja mitigada. Então, é um objetivo muito, muito, muito ousado, muito ambicioso esse, é a Agenda 2030, e os países, então, vão tentar se articular para que isso ocorra. E, além disso, um dos objetivos do Banco Mundial é impulsionar a prosperidade compartilhada, que seria o crescimento econômico e que inclua os mais pobres. E, nesse sentido, propicia um aumento da renda dos 40% mais pobres no Brasil, dos países, não só do Brasil. Mas a gente vem trabalhando com essa indicação dos 40% mais pobres. A gente até falou muito do Brasil, aqui para discutir ali no módulo 3 e 4, como é que isso está evoluindo. E a gente viu que no caso do Brasil, os 40% mais pobres, a gente tem tido uma manutenção, digamos assim, do peso deles do ponto de vista agregado na economia. Quando a gente vai para a parte pessoal, familiar, na distribuição funcional está bastante, digamos assim, estabilizado. Na distribuição familiar, a gente vê que os mais pobres têm crescido um pouquinho. Então, também depende da ótica que a gente coloca esse olhar sobre essa questão específica. Então, aqui é um ponto que está na agenda mundial. Cuidar da renda dos 40% mais pobres e tentar fazer com que essa renda aumente, o que reduz a desigualdade de renda dos países. Aqui tem alguns dados, no slide 6, do financiamento do Grupo do Banco Mundial aos países parceiros, e basicamente aqui eu selecionei só esses auxílios da AID, com os compromissos destinados, o dinheiro que estaria disponível e o desembolso efetivo, que foi o que aconteceu de empréstimo propriamente dito. O compromisso está lá, mas nem todos os países conseguem criar projetos para receberem esses recursos. Então, o desembolso, na verdade, é o que efetivamente o país recebeu, porque preparou um projeto, teve tudo, digamos assim, todas aquelas condições para recebimento do empréstimo foram cumpridas. E aí a gente tem duas linhas ali, os compromissos e os desembolsos. Temos uma série que vai de 2013 a 2017 e está mostrando, então, uma série de compromissos aí que vai de 16 bi a 20 bi, 19 bi de dólares para empréstimos com crédito muito baixo, subsidiados, para os países mais pobres. E a evolução do desembolso também. Tá? Esse slide 7 apresenta um mapa muito interessante, que é muito, muito concentrado. Vocês estão vendo esses balõezinhos vermelhos? São extremamente concentrados nos países mais pobres e com a maior presença da extrema pobreza. E aí, obviamente, a África é o lugar do mundo que tem o maior número de bolinhas desse tipo. E o sul da Ásia também, e a Ásia em geral, tem ali alguns países muito importantes. Então, ali, basicamente, é a maior concentração de pessoas mais vulneráveis, extremamente pobres no mundo. Exatamente ali é que ocorrem esses efeitos de políticas focalizadas e desembolsos da Agência de Desenvolvimento Internacional, aqui já com a sigla em inglês. Então, nesses países existem programas de proteção social com crédito, com esses recursos do Banco Mundial para tentar atacar a questão da extrema pobreza.
Então aqui a gente está vendo como uma agência multilateral contribui para o combate à pobreza em termos locais nos países. Esse gráfico é o mais impressionante dessa aula de hoje e isso aqui é muito relevante para a nossa análise. Aqui a gente tem a evolução da população desde 1820 até 2015, a evolução da população no mundo, aqui no eixo vertical, e no eixo horizontal a gente tem o período de evolução, que vai de 1820 a 2015, e basicamente a gente vai ter aqui o verde e o vermelho indicando o verde, o número de pessoas que vivem sem estar na condição da extrema pobreza. E o vermelho são o número de pessoas que vivem na condição de extrema pobreza. É aquele referencial de 1,90 dólares por dia. Então, são as pessoas no vermelhinho que estão numa condição de miséria, de indigência, de insegurança alimentar, de vulnerabilidade social. Basicamente é assim que a gente interpreta. O que é muito interessante, muito forte na análise desse gráfico, é perceber como em 1820 as coisas eram. Se vocês olharem bem, lá em 1820, o pedacinho verde era pequenininho e o pedacinho vermelho era enorme. A gente basicamente tinha 94% das pessoas em 1820 vivendo em condição de indigência, miséria e extrema pobreza. Era aquele início ali do capitalismo industrial, a gente não tinha muitas estatísticas, mas a gente tinha aquela questão urbana que nós destacamos nos módulos anteriores, de gente que saiu do campo, foi para a cidade, viviam em miséria, trabalho muito pesado, falta de trabalho, quando trabalhava era criança, adultos trabalhando 18 horas por dia, condições muito difíceis, e isso foi sendo modificado ao passar do tempo. E aí a gente vê que o século XX foi muito importante para resolver essa questão. E mais particularmente, o período mais recente, que se vocês observarem bem, a evolução mais recente, a partir dos anos 2000, é que dá conta desse grande êxito no combate à extrema pobreza no mundo. Então, realmente, a gente tem uma condição hoje em que uma população de 7,35 bilhões de pessoas, a gente tem cerca de 90% vivendo em condições dignas, ou seja, acima da linha da extrema pobreza. E a gente tem cerca de 10%, 10,2% de pessoas vivendo em condições indignas, condição de extrema pobreza, de indigência, de vulnerabilidade e que requer uma proteção social. E é aí que a ajuda das agências internacionais é importante para complementar alguns esforços locais que são feitos para o combate a esse problema. Então, de alguma maneira, a gente está chegando num ponto do curso que a gente está fazendo conexões com vários outros módulos, várias outras aulas, e que agora a gente está olhando com esse olhar do mundo em relação a esse problema que a gente vem destacando no curso, que é o objeto do curso. E aí vem a agenda emergente, a agenda atual. Qual é essa agenda? É a agenda que os países pacificaram em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda ela é muito importante para o combate à pobreza e à desigualdade, porque ela, em primeiro lugar, ela tem algumas premissas. A premissa é que você não pode separar a ideia de crescimento econômico do desenvolvimento social e da proteção ambiental. É um tripé, você não consegue separar, eles são indissolúveis. Se você tira um deles, você quebra e aí você vai gerar vulnerabilidade. Então, você parte dessa noção da indissolubilidade entre o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. A isso eles chamam de desenvolvimento sustentável. Então, os valores que estão embutidos aí, a gente vai trabalhar com isso a partir de agora, tem inspiração lá no Amartya Sen, no John Rawls, o pessoal da Justiça Social,
e o pessoal realmente que trabalha com essa ideia de economia do bem-estar social, que são os valores da equidade, da coesão social e o ponto novo nesse debate é a sustentabilidade ambiental. Você está incorporando a ideia da sustentabilidade ambiental para essa visão de desenvolvimento econômico e social. E aí, nesse esqueminha, nesse trianglinho aqui do slide 10, a gente tem esses imperativos do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E aqui, basicamente, a gente está dizendo, olha, como é que deveria ser? Por isso que é um nível normativo, né? Tem uma questão também moral por trás. Quer dizer, a gente tem que lidar com a questão de, por exemplo, da fome como um problema de cunho moral. A gente tem que olhar a questão da necessidade de satisfazer necessidades mínimas como alimentação, vestuário, como algo moral. Então, nesse trianglinho, a gente tem um pouco dessa síntese da visão dos imperativos do desenvolvimento sustentável, que tem em uma das pontas do triângulo a noção de assegurar a equidade social. E aqui, então, a gente tem um elemento importante, equidade, que vai fazer conexão com os pontos que a gente vem trabalhando desde o início do curso, que é a discussão da igualdade de oportunidades. Uma outra ponta do triângulo tem a ver com as necessidades, a satisfação das necessidades humanas. E aqui a gente vai ver que a visão das capacidades lá do Amartya Sen inspira essa noção. Quer dizer, a gente precisa dar um mínimo de condições de dignidade ao ser humano para que ele possa gerar a sua própria autonomia para buscar a sua própria mobilidade social. E a gente tem na outra ponta do triângulo os limites, que a gente precisa, num modelo de desenvolvimento econômico, além de buscar a questão da equidade e da satisfação de necessidades, a gente tem os limites impostos pelo meio ambiente. E aí, basicamente, a gente precisa respeitar os limites do meio ambiente. E aí, a gente tem nesse esqueminha aqui, que eu estou tirando de um trabalho do Banco Mundial, no slide 11, em que basicamente a gente divide em 4 vetores. Eu estou mais preocupado aqui com os 2 primeiros, que são o nível teórico e a questão dos grandes temas e objetivos de política aqui. E basicamente naquele triângulo que a gente destacou de necessidade, de igualdade dos limites, a gente tem as fontes de inspiração teórica para eles, ali na primeira linha. No caso do Amartya Sen, no caso das necessidades, de você satisfazer as necessidades mínimas dos seres humanos, a gente já destacou isso aqui em outras aulas, a ideia da abordagem de capacitações do Amartya Sen. No caso da equidade, da igualdade, tem toda a matriz que vai ser importante para a economia do bem-estar social, que é a teoria da justiça do John Rawls. E nesse caso, a teoria da justiça do John Rawls vai buscar, no mínimo, que se assegure uma distribuição de renda razoável, justa, assegurar uma maior participação das pessoas nos processos sociais. No caso da abordagem de capacidade do Amartya Sen, a ideia é de você erradicar a extrema pobreza, porque você vai incluir essa pessoa e vai gerar um mínimo de possibilidades para essas pessoas entrarem no sistema econômico e social e inclusive assegurar a elas a questão das capacidades humanas. Então você vai gerar a igualdade de oportunidades a partir daí ao trazer essas pessoas para o sistema econômico e social. E a gente tem um terceiro vetor ali, que são os limites do planeta, no caso, a questão da fronteira, do meio ambiente, e aí tem os problemas que precisam ser levados em consideração, como mitigar os problemas das mudanças climáticas, né? E gerar salvaguardas para a integridade de todas as biosferas, a biodiversidade, biomas e coisas do tipo. A partir daí, então, você gera os indicadores e outras consequências aqui para análise. E essa visão construída, que está lá no Banco Mundial, nos trabalhos do Banco Mundial, da FMI, das agências multilaterais, sobretudo os trabalhos do Banco Mundial e da Agência Internacional de Desenvolvimento, se enxerga isso, a gente já trabalhou aqui,
essa noção da desigualdade de renda como uma ameaça de combater a pobreza, no seguinte sentido: tem muita gente que é extremamente pobre e que está fora completamente do sistema econômico, do sistema de crédito, ou seja, é um outsider. Então você precisa isso, a gente já teve aulas específicas aqui para falar do Brasil, a gente precisa trazer esses indivíduos que estão fora do sistema para dentro do sistema creditício, para o sistema formal, para o sistema regulado. E quando você faz isso, você gera possibilidades de oportunidades para que efetivamente essas pessoas se tornem ou microempreendedores individuais ou, enfim, consigam gerar as suas possibilidades de entrarem no mercado de trabalho, seja informal ou seja formal. E aqui então, no slide 13, a gente tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a gente vai ver como é que alguns deles são extremamente caros ao nosso curso, tem relação direta com o nosso curso. Já começa com o objetivo 1, erradicação da pobreza, no caso da extrema pobreza e da miséria e da indigência. O 2 é a questão do fome zero por meio de uma agricultura sustentável, ou seja, o 2 tem muito a ver com o 1 porque vai gerar a questão da segurança alimentar. Então, o 1 e o 2 são basicamente frutos da mesma lógica e têm direta associação com o nosso curso. Os itens 4 e 5, educação de qualidade e igualdade de gênero, têm a ver com a questão da igualdade de oportunidades, né? Sobretudo a educação de qualidade. E a questão da igualdade de gênero tem a ver com aquela questão da reparação das desigualdades históricas. O item 6, por exemplo, que é água limpa e saneamento, se você gerar água limpa e saneamento, você tira algumas pessoas que são extremamente pobres e miseráveis de uma condição e leva para outra condição que pode eventualmente tornar aquela questão das capacidades lá do Amartya Sen uma coisa viável. Então, tudo, de alguma maneira, está relacionado aqui com as questões do nosso curso. Então, a partir daí a gente vai ver uma série de outros elementos, né? Mas certamente esses primeiros objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são muito aderentes ao que o nosso curso chama atenção. Então, se você tem interesse em desenvolver essa visão sobre o que é o desenvolvimento econômico no século XXI, vale a pena você estudar um pouco desse viés dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a forma com a qual o mundo tem tratado e enxergado como a possibilidade de desenvolvimento econômico e social para o século XXI. Enfim, nessa aula de hoje, a gente destacou a questão do multilateralismo e a visão do multilateralismo em relação à pobreza e à desigualdade. E, certamente, isso é um aspecto prioritário. Ficou claro que isso está dentro da agenda há muitos anos, dos grandes encontros e cúpulas para tratar de temas específicos sobre questão da pobreza, desigualdade, questões de gênero, trabalho, uma série de itens que são importantes. Essas agências multilaterais, que são braços dessas grandes instituições multilaterais, têm destinado bastante recursos, né, sobretudo para os países mais pobres, e a gente viu que, efetivamente, a extrema pobreza caiu muito nas décadas recentes, e esse é um dado bom e a ser comemorado. Mais ainda, há uma agenda, inclusive que está dentro da Agenda 2030, a gente tem aí cerca de 10% da população mundial ainda em condição de extrema pobreza, indigência e miséria, e a agenda é tentar erradicar essa extrema pobreza até 2030. Essa agenda é a agenda emergente, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e que procura efetivamente tratar essa questão de maneira prioritária, tanto a questão da pobreza como a questão da desigualdade. É isso, com isso nós estamos encerrando essa nossa parte do curso no módulo 6, e a gente se vê então para concluir o curso já no módulo 7 para discutirmos a questão da pobreza em termos de desenvolvimento local. E a gente se vê lá. Um abraço.